Nosso planeta já passou por uma guerra interplanetária? Não estou falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que nunca termina, ou muito menos agora, essa loucura, essa insanidade do Hamas contra Israel. Estou falando de uma guerra interplanetária. Anjo existe? Sim, Wagner, existe. E alienígena, existe? Claro, Wagner, existe. Mas você pode provar? Mas, Wagner, existem relatos, experiências com anjos que são muitas, aliás, tem best-sellers de pessoas que foram salvas por anjos. Temos as abduções alienígenas, experiências físicas com os chamados extraterrestres, mas, ou seja, você sabe que existe, tem relato, tem indício, tem evidência, mas ainda assim você não pode provar. Isso acontece porque ao longo dos anos nós, apaixonados por histórias, já ouvimos inúmeras teorias e contos fascinantes sobre tudo isso. É ou não é? Algumas delas nos levam a mundos completamente diferentes, mas todos com uma ideia central. Em nosso passado remoto, houve uma guerra interplanetária. Sim, parece algo saído de um filme de ficção científica, mas se eu te dissesse que há algo muito mais interessante por trás disso. A gente se questiona porque, no fundo, embora não consigamos provar que anjos, demônios, extraterrestres ou alienígenas existam, todos nós sabemos que há algo mais lá fora. E é aqui que entra o incrível escritor e arqueólogo Erich Anton Peter von Däniken. A teoria apresentada se tornou sucesso por uma das razões que falei, mas também porque é repleta de coincidências extraordinárias. Sabe por quê? Ele diz o seguinte: aliens, demônios, anjos extraterrestres existem. A prova disso estão nas histórias registradas, ou melhor, nos documentos. E ele diz mais, não é algo bairrista aqui do Brasil, dos Estados Unidos ou lá da Rússia. Não, elas estão registradas nas diversas culturas ao redor do mundo. São versões da mesma história, com protagonistas com nomes distintos e uma narrativa surpreendentemente muito semelhante. Muito. Mas por que essas histórias se repetem em civilizações tão distantes das outras? Será que há mais nesse universo que possamos imaginar? Ou será que esses povos tão distintos que nunca se viram, nunca se falaram, tiveram um surto paranoico e pensaram: vamos contar um monte de mentiras e como todos são loucos, esses outros loucos devem ter tido a mesma ideia de contar a mesma história, ou melhor, inventar a mesma história e apenas trocar os nomes. E essa introdução é porque eu vou te contar a história da guerra interplanetária em forma de vídeo. Mas antes, por favor, pessoal, muita gente falando que os vídeos não chegam, confiram as notificações e se passarem mais de 2 dias sem vídeos, entre aqui no canal. Ah, claro, deixa o like, que é a forma de valorizar o nosso trabalho. Eu sou Wagner Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Proibido. Segundo conta, há milhares de anos nossos antepassados travaram uma guerra cósmica entre 2 civilizações. O motivo? O grande número de recursos no planeta. Contudo, o resultado foi uma completa destruição de um planeta desconhecido por nós, que causou um cinturão de asteroides. O mais curioso é que isso foi documentado pela civilização dos maias. Conforme Heródoto, conhecido como o pai da história, a humanidade teve de enfrentar um grande dilúvio. Os sacerdotes egípcios falavam o mesmo, mas chamavam de grande inundação. Curiosamente, temos grandes dilúvios em praticamente todas as civilizações antigas que registraram seus momentos. Existem 3 livros importantes que sobreviveram à destruição dos conquistadores espanhóis. Desses 3 livros, temos um chamado Códice de Dresden, que faz parte do Códice dos Maias. Eles nos contam sobre uma grande enchente. Na América Central, a tribo dos Kogis, descendentes da cultura tairona, que inclusive já tratamos aqui no canal, possuem sua versão da grande inundação. Se cruzarmos os oceanos, chegamos à Grécia, onde nos depararemos com os escritos de Platão. Platão nos brinda com Atlântida e seu cataclismo que pôs um fim em tudo, fazendo com que a humanidade recomeçasse do zero.
a mitologia dos esquimós do Alasca e, por fim, a grande inundação mais conhecida no Brasil como dilúvio bíblico. E caso você me siga há mais de 2 anos, conhece de cor e salteado a história de Noé, assim como o grande dilúvio sumério no épico de Gilgamesh. Segundo a teoria aceita, naqueles tempos não havia navios ou máquinas voadoras para cruzarem o Atlântico. Então, agora se pergunte, como essas civilizações que nunca se viram, nunca tiveram contato, falem sobre o mesmo evento? Ou seja, nem precisamos ser brilhantes e inteligentes como Nikola Tesla, Da Vinci ou Einstein para concluir. Algo realmente aconteceu. Ao que parece, em todas as civilizações do mundo, o grande dilúvio deve ter sido alguma coisa e não só uma inundação local. Para Van Daniken é evidente que tivemos inundações locais, como nas bibliotecas, porque nem todos os documentos que se perderam foram queimados, como na Biblioteca de Alexandria. Algumas foram inundadas. Mas a pergunta é, qual foi o motivo do grande dilúvio? Segundo o livro de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico, Deus mandou esse dilúvio para punir os humanos. Conforme Daniken, isso não foi obra de um deus, porque cada civilização tinha seu próprio, ou melhor, em algumas, vários deuses. Então esse deus diria, você será punido, ok, você deve construir uma arca, mas uma arca ou uma espécie de navio para ser construído requer conhecimento tecnológico. Mas não são em todas as mitologias que esses deuses ordenaram os humanos que construíssem uma arca ou navio. Sabemos que para construir um navio precisaremos de tecnologia, porque temos que cortar e depois preparar a madeira, colocar pregos ou algo semelhante. Isto é, de qualquer forma, esse processo levaria anos ou pelo menos alguns meses, no mínimo. E isso com antecedência, porque prever uma grande chuva em poucos dias faz sentido, mas uma gigantesca inundação requer mais tempo. Então, os chamados deuses ou extraterrestres sabiam de antemão o que estaríamos prestes a enfrentar no futuro. Daniken especula que parte desses seres vieram de um pequeno asteroide que se aproximava da Terra. Então perceberam a grande catástrofe e decidiram ajudar pelo menos alguns humanos a sobreviverem. Assim, 10 meses ou talvez 2 anos antes disseram, estejam preparados, construam um navio. Mas, antes da existência da Bíblia, temos o dilúvio sumério. Nele, os deuses disseram a Utnapishtim que iriam inundar o mundo. Então ele deveria construir um navio e transportar todas as sementes de vida nele. Quando a chuva parou, Utnapishtim abriu uma escotilha e viu apenas água. Todos os humanos haviam morrido. De qualquer forma, se Daniken estiver correto, a inundação ou grande dilúvio aconteceu por causa do asteroide vindo para a Terra. Então, a pergunta é, qual seria sua causa? E isso nos leva ao Mahabharata dos antigos hindus e sua descrição detalhada sobre a guerra no cosmos. O documento nos conta que eles vêm do universo e que os humanos da época chamavam esses navios ou cidades voadoras que viam nos céus de outra coisa, porque a palavra nave espacial não existia. E fora essas cidades, existiam os veículos menores de vários tipos que os velhos índios chamavam de vimanas. Curiosamente, milênios depois também temos diferentes tipos de aeronaves, desde helicópteros a aviões militares, assim como os antigos vimanas. Naquele tempo existiam os deuses que queriam ajudar os humanos, ensinar e proteger, e outros o oposto. Com isso, guerreavam entre si. Eles queriam nos destruir, nos fazer escravos, levar matéria-prima da terra. Desse modo, houve uma guerra no céu. Os vimanas, essas máquinas voadoras controladas por pilotos, tinham sofisticados sistemas de armas que poderiam ser usadas a qualquer momento. Eles descrevem como tudo queimou e como a água dos oceanos ficou quente. Gurkha, voando em seu rápido e poderoso Vimana, arremessa contra as 3 cidades. Um único projétil carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e fogo tão brilhante como 10.000 sóis levantou-se em todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte. Finalmente, uma dessas naves espaciais sobreviveu. Ainda assim, os humanos do planeta Terra tinham medo. Para Daniken, as luzes vistas no céu, eles viam como raios e relâmpagos.
E naquele tempo, nada era absolutamente mais terrível do que relâmpagos, terremotos ou a erupção de um vulcão. Diversas civilizações também registraram essas guerras, como os primeiros ancestrais dos maias. No Código de Dresden, há uma batalha antiga descrita como uma guerra entre planetas. Hoje, do Códice dos Maias existem apenas 3, o Códice de Madrid, o Códice de Paris e o Códice Grolier. Lamentavelmente, o restante dos documentos foram destruídos com a chegada dos cristãos da América Central. Eles destruíram tudo porque acreditavam que eram documentos do diabo. Parte deles estão danificados e não podem ser traduzidos pelos cientistas. O Códice de Dresden é cheio de números e hoje conhecemos seu calendário. Lá falam que há 10 milhões de anos foi quando essas guerras ocorreram. Para o pesquisador, nós simplesmente não podemos saber o que é verdade ou não. Porém, dizemos que seja impossível, porque conforme a teoria aceita, naquela época não existiam humanos. Os maias têm o Tzolt'lin, que é o nome dado ao calendário mesoamericano de 260 dias, originado pela civilização maia da Mesoamérica pré-colombiana. Para Däniken, os maias tinham 2 calendários, um voltado aos deuses ou planetas, por isso esse não funciona na Terra. Há muito tempo, entre Marte e Júpiter havia alguma coisa. Pode ter sido um planeta, onde hoje temos o cinturão de asteroides. Este planeta inexistente era o planeta dos chamados deuses. Isto é, o cinturão de asteroides, naquele tempo, uma vez foi um planeta para os maias. Assim como nas mais diferentes cidades da Índia antiga, existem evidências de restos radioativos. Existem cidades debaixo d'água porque o gelo estava derretendo em nosso planeta. E, obviamente, não foi um processo lento porque as cidades foram destruídas. Por isso, os arqueólogos encontraram muitos lugares com pedras derretidas. E para se derreter uma pedra é necessário um calor extremo, não um calor normal por uma erupção vulcânica. Existem 6 a 7 lugares na Terra com essas evidências, algo semelhante a uma bomba ou uma guerra. O que nos leva a uma pergunta: mas que diabos de maquinaria desconhecida milhares de anos atrás ou um tipo de energia que não temos hoje? Se olharmos para Derinkuyu, veremos que é uma verdadeira façanha sua construção. Derinkuyu e Kaymakli, estes são polos cidades na Turquia de hoje. Nas duas existem cerca de 37 cidades subterrâneas que, segundo as histórias locais, estão interligadas. Se for verdade, deva ser porque temos o mesmo fenômeno ao redor do mundo. Será que esses túneis ou cavernas no subsolo serviram de proteção para os humanos contra o dilúvio? Ou será porque estavam com medo dos deuses? Houve uma chuva de meteoritos ou outras coisas no céu, e para se protegerem, os humanos criaram as cidades subterrâneas. Temos na China, na Turquia e muitas nas Américas, enfim, em todo o planeta. Segundo o pesquisador, tudo aconteceu assim. E os humanos pensaram: ora, os deuses estão em guerra. Legal, né? Mas me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, like, compartilha esse vídeo com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade. Um forte abraço e até mais.